Olá, povo de Deus, bom dia. Que Deus abençoe sua vida mais uma vez, em nome de Jesus. Aqui é o pastor Renan Daniel, dando continuidade ao nosso curso Fé desse mês de julho, falando a respeito de resistir ao diabo. A lição de número 28 desse dia 28 de julho diz assim: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Juízes capítulo 2, verso 10. Apesar de a geração de José ter orado e visto seus dias serem prolongados, os descendentes ignoravam o Senhor. Por causa desse desconhecimento, os problemas voltavam. O retorno das adversidades mostra que só o conhecimento de quem Deus é muda a história das pessoas. Sem isso, ninguém consegue resistir ao diabo. Uns se entregam ao pecado da carne, aos pecados da carne, e muitos ao crime, e outros a práticas religiosas contrárias à palavra. A geração que sucedeu a Josué e os anciãos não conheciam o Altíssimo. Por causa disso, ignoravam seus ensinamentos. Muitos pais lutam pela salvação de seus filhos e conseguem tal bênção, mas agem de maneira diferente com seus netos. Os cristãos que têm uma vivência superficial com o Senhor não ensinarão aos seus filhos e netos sobre a necessidade de conhecer os preceitos divinos. Assim, o mal atacará as famílias. Temos a obrigação de cuidar daqueles que Deus nos dá. Quem vem até nós precisa aprender tudo o que sabemos sobre o Senhor. De outro modo, eles cairão em pecado, e o resultado será vidas destruídas. Não dê descanso à sua alma, enquanto os seus não estiverem ao lado de Cristo. A pérola diária desse dia 28 é o Salmo 13, verso 3, que diz: Atenta em mim, ouve-me, ó Deus, ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Olha, essa lição de hoje fala muito a respeito da nossa descendência, né? Você que tem filhos, você que tem netos, preste muita atenção nessa lição, porque a palavra de Deus mostra uma geração que se levantou depois da geração de José, depois da geração do Egito, daqueles que viram as maravilhas, daqueles que viram os milagres que Deus fez e não conheciam o Senhor. Provavelmente faltou aos pais, aos avós, falarem a respeito de Deus para os seus filhos, falarem a respeito de Deus para os seus netos. E como o missionário bem explica aqui, quando se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, os problemas voltaram. Voltaram a se entregar aos pecados da carne, aos crimes, às práticas religiosas, e o diabo voltou a agir na vida do povo de Israel, quando se levantou uma geração que não conhecia o Senhor e seus mandamentos. Seja a nossa obrigação, como foi dito nessa mensagem, ensinar a respeito de Cristo aos nossos filhos, ensinar a respeito de Cristo aos nossos netos. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e nem depois de velho se desviará dele. Então esse é o nosso propósito, não ensinar o caminho apenas, mas ensinar no caminho, dando exemplo à nossa casa, dando exemplo à nossa família, de servir ao Senhor. É isso que Deus espera de nós. Vamos orar nesse momento. Quero abençoar a sua vida, principalmente os seus filhos e netos. Se você quiser, aproveite esse momento, coloque aí nos comentários o nome dos seus filhos, o nome dos seus netos, e ore por eles. Como disse o missionário nessa lição, não dê descanso à sua alma enquanto os seus não estiverem ao lado de Cristo. Senhor, muito obrigado por essa lição, muito obrigado por essa palavra. Que a nossa geração vindoura saiba a respeito do Senhor, que os nossos filhos conheçam o Deus que nós servimos. Assim como Davi disse a Salomão: conhece o Deus de teu pai. E assim os nossos filhos conheçam o Deus que nós servimos como pais, como mães, avós. Em nome de Jesus, abençoamos a nossa descendência, abençoamos os que virão, Senhor, que sejam eles homens e mulheres de Deus, que deem testemunho de Cristo, que deem testemunho do teu poder nesta terra, nesta nação. Em nome de Jesus, que sejam poderosos nessa terra, porque a tua palavra declara que a descendência do justo seria poderosa na terra. Que sejam homens de verdade, mulheres de verdade, segundo a tua palavra, que andem segundo os preceitos do Senhor, sejam luz nesse mundo e sejam sal nessa terra. É a nossa oração por nossa família, é a nossa oração por nossos filhos, em nome de Jesus, e amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida, compartilhe essa mensagem com mais pessoas, e lembrando, se você sentir no seu coração, traga a sua oferta, você que foi separando aí a cada lição R$1 na sua casa, traga até o último dia desse mês, ou envie pelo WhatsApp, ou pelas contas que estão aí, pelo Pix, ou pelas contas que estão aí na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.